Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 11.1 Amor na temperatura máxima. Primeira parte. Evaldo, como de costume, antes de dormir, leu uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. A seguir, orou. Adormeceu. Sonhou com um espírito bondoso que o convidou para, em breve saída, ir com ele a um local distante, conhecer o esconderijo de uma mulher sofrida e tentarem ajudá-la. Aqueceu. Pela manhã, ao acordar, lembrou-se do sonho, mas não do atendimento. Uma semana após, voltou a ter o mesmo sonho e a relembrar-se dele ao acordar. Aí, na noite seguinte, após a leitura da página evangélica, orou a Jesus, colocando-se como voluntário ao socorro da mulher necessitada que sequer conhecia e sobre a qual não fazia a menor ideia. Adormeceu. Muita paz, Evaldo. Sou Júlis. Era o mensageiro espiritual dos sonhos que vinha carinhosamente recepcioná-lo na estadia de todas as noites no chamado Reino de Morfeu, o mitológico deus grego dos sonhos, filho da noite e do sono. Teve leve impressão de já conhecê-lo há muito tempo. Como vai, Júlis? Sei que há uma mulher precisando de ajuda. Isso mesmo. O caso da nossa irmã é grave. Por enquanto, vamos chamá-la de Pérsia. Conte comigo. Graças a Deus. Contamos com Jesus. Vamos. Evaldo sentia tranquilidade ao lado de Júlis, intuindo que com ele não corria o menor perigo. Fossem onde fossem. Em passo regular, adentraram numa região inóspita, pontilhada de arbustos ressecados, sobre os quais aves de aspecto sinistro volta e meia agitavam muito lentamente as asas, sem sair do lugar. Uma ou outra ave que intentava voar caía estrepitosamente, emitindo pios lancinantes. Não se perturbe, Evaldo. Jesus está conosco. Aliás, nossa missão é deveras importante. Qualquer sensação física de desconforto poderá ser dissipada pela confiança no amor do Pai. Como você mesmo já disse, nesse momento estamos sendo coparticipantes dos planos de Deus, no caso, a caridade. Confie. Foi bom você falar isso, Júris, pois estou sentindo um estranho calor que está aumentando cada vez mais. É natural que você tenha essa impressão. Mentalize Jesus e nada lhe acontecerá. Se, por outro lado, não houver possibilidade de sua participação nessa tarefa, você será recambiado ao corpo físico, sem nenhum dano. Aliás, devo informá-lo de que foi trazido até perto daqui nos seus sonhos como treinamento de adaptação a esse ambiente hostil. Evaldo rememorou, sem cessar, passagens de Jesus, seus ensinamentos, seus exemplos, sua caridade, seu amor. Prosseguiu. Aliás, prosseguiram. Saía fumaça do chão. E esquentava cada vez mais. Evaldo tinha consciência da elevação da temperatura, mas com o pensamento voltado para o Cristo, imaginava-se mero auxiliar dele, o bom pastor, indo socorrer uma ovelha extraviada. Não obstante seu esforço em não fraquejar, o calor crescente e os gases fizeram com que esmorecesse. Júlia segurou-lhe a mão e advertiu. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Lembra-se quando Jesus disse essas palavras? O evangelista Mateus narra que Pedro e os outros discípulos do Mestre estavam num barco
e que o instante era de grande perigo com o vento forte açoitando o mar. Avistando Cristo andando sobre as águas, assustaram-se quando Jesus os encorajou. Logo, Pedro também começou a andar sobre o mar a convite de Jesus, contudo começou a afundar, sendo salvo pelo mestre que repreendeu-o por ter vacilado na fé. Nota do médium. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 32. Evaldo, no mesmo instante, assimilou a advertência e entendeu por que Júris pegou sua mão, com isso dando-lhe tanta segurança. Estavam aproximando-se de uma cratera fumegante. Um vulcão? Sim, um vulcão, só que sob o solo. Como assim? Se você observar bem, verá que estamos numa imensa caverna e essa cratera recebe calor e gases vindos do centro da Terra, os quais impossibilitam qualquer ser vivo de chegar até aqui. Mas... já sei, nossa tarefa é tentar transferir daqui um espírito cristalizado no mal e com potencialidades mediúnicas transviadas que se constituem em revestimento perispiritual capaz de possibilitar-lhe refugiar-se por estas bandas. Como assim, Júris? Potencialidades mediúnicas transviadas? Você se refere à Pérsia? Refugiar-se de quem? Ou de quê? O espírito a que me refiro é ela, sim, dotada de rara capacidade, conquistada após séculos de treinamento, quando se viu na posse plena, optou pela porta larga da perdição. Encarnada em não poucas existências, foi responsável direta por inúmeros incêndios com vítimas fatais. Desperdiçou todas as oportunidades que lhe foram concedidas pela caridade do Pai, no sentido de refazer tão infeliz roteiro. Acumulou tantos débitos que a providência divina receitou-lhe caridosas existências físicas a bordo de uma das mais tristes patologias, o pênfigo foliáceo, mais comumente denominado de fogo selvagem. Nem assim permitiu que o coração se pacificasse. Ao contrário, mais ódio acumulou na alma contra a vida, tendo cometido suicídio mais de uma vez. Você se referiu a várias existências com o fogo selvagem, a suicídio repetido. Tantas eram, assim, suas dívidas morais? Ajuize você mesmo. Qual o incêndio mais tenebroso que a história registra? Santo Deus! Roma? Infelizmente, sim. No ano 64 da era cristã. Não obstante desenfaixada do corpo físico, fazia parte de um grupo de obsessores responsáveis por aquele triste evento. Somente agora, passados tantos séculos, as últimas vítimas se reequilibraram o suficiente para nenhuma delas nutrir-lhe ódio ou ideias vingativas. Mas ela continua se refugiando aqui, temerosa de ser atacada, como tantas vezes o foi, fator que lhe garantiu pequena atenuante em tantos crimes, já que em muitos deles agiu sob poderosa influência hipnótica dos Vingadores do passado. Mas como conseguiu sobreviver ou como consegue viver? Seu arcabouço astral permite-lhe estacionar por aqui, livrando-a dos ataques de novos Vingadores que seus crimes zangaria. Há até encarnados que desejam massacrá-la. Por algum tempo manteve sob seu poder um sítio não distante daqui, associando-se com outros malfeitores desencarnados que lhe davam alguma segurança, de onde escolhiam vítimas encarnadas e planejavam incêndios em suas propriedades. E o que aconteceu para agora estar só? Novamente Jesus, com infinita caridade, está ofertando-lhe chance de reparação, de refazimento. Muitos ex-auxiliares de Pérsia aceitaram a doce oferta do mestre e atualmente estão alistados na equipe de trabalhos caridosos junto a espíritos altamente sofredores.
Outros se dispersaram. Os que despertaram para as claridades do Evangelho reúnem-se semanalmente no Centro Espírita presidido pelo irmão Edson, com o qual sintonizam bem, pois são conhecidos há muito tempo. Como ajudar Pérsia? Essa é a sua tarefa. Evaldo silenciou. Um grito horroroso feminino tirou-o da contemplação interior. Atrevidos! Viram uma mulher de cujos poros saíam minúsculas faíscas e logo desapareciam. Evaldo intuiu quem era ela. Pérsia. Júris, em prece silenciosa, suplicou a Jesus que Evaldo e Pérsia tivessem lembranças e a memória recuada. Olhando-se frente a frente, Evaldo e Pérsia quedaram imobilizados por um enorme espanto ao se reconhecerem. Difícil quantificar ali há quantos séculos não se viam. Os olhos de Pérsia adquiriram um instantâneo e intenso fulgor de brilhante escarlate, como se fossem brasas assopradas. — Oh, Sua Majestade! O grande e único rei Chantezin! Charil, Charil! Quanto tempo! Ó grande rei, nem tanto assim. Da última vez que nos vimos faz apenas 19 séculos, lá no meio do fogaréu romano. Mas desde que de princesa fui jogada por você na ralé, já se passaram 21 séculos. O Supremo Rei não se lembra? Arrematou, mordaz e cruel. Nele, uma centelha de luz arremessou-o a um cenário distante, há muito tempo atrás. A lembrança vivificaram-se-lhe em rapidíssima sucessão cenas familiares de quando eram irmãos gêmeos, tendo ele relegado-a ao ser aclamado rei, por ocasião da morte do pai. Por isso Júris dissera que, por enquanto, a chamaria de Pérsia. Na verdade, era Charil, sua irmã gêmea. Lembrou-se bem de como agiu então. Charil foi mandada tutelar um feudo distante, de onde só poderia se afastar com permissão real, que, aliás, jamais concedeu, caracterizando o desterro que lhe impôs. Para fazer cumprir essa maldade, contou com a cumplicidade de um nobre cujo filho boêmio e irresponsável vinha causando grandes transtornos ao pai. Este pediu ao rei que o ajudasse, designando tarefa qualquer para o filho, mas que o mandasse para bem distante dali. O rei, aproveitando-se desse pedido, mandou o rapaz para acompanhar a princesa ao feudo longínquo, também ele só podendo retornar, mediante deferimento real. Que também jamais aconteceu. Assim, rei e nobre afastaram os objetos que ameaçavam sua paz. Nas vezes que Charil quis retornar, o filho do nobre impediu-a, às vezes usando até violência. Charil iniciaria ali o cultivo do ódio ao irmão, o rei, ao nobre e ao guardião, o qual também passou a odiar o pai e o rei, posto que ambos foram responsáveis pelo seu desterro. No feudo, abusando do título de princesa, voltou seu ódio contra pobres inocentes, adquirindo estranha compulsão por incêndios, pois, pessoalmente, queimava-lhes as palhoças a título de purificação. Não contente, humilhada, carente, revoltada e vingativa, desde então Charil desenvolveu poderes espirituais, empregando-os a benefício próprio, primeiro para concretizar vingança contra o irmão, e depois,
num equivocado gosto que adquiriu, o de ver ricos sossobrarem, de preferência por causa de incêndios, que ela provocava. O filho do nobre, de início julgando-se carcereiro da princesa, não tardou a descobrir que, na verdade, ambos eram prisioneiros da trama real, a qual se acumpliciara o próprio pai. Passou a odiar o pai, a quem atribuiu toda a culpa. Evaldo teve vários momentos de vacilação espiritual. Isso não lhe impediu recordar. O nobre era Helmut e Karl, o filho dele. Todos esses fatos vieram-lhe à lembrança numa desconhecida dimensão do tempo, pois estava consciente de que nem um segundo se passara. O tempo, guardião da vida, ignorando quantos séculos haviam se passado desde então, demonstrava ali a sabedoria suprema de Deus que, com bondade infinita, sempre oferta a todas as criaturas oportunidades preciosas de reconstrução daquilo que tenham destruído. E mais, ele, o tempo, sempre se apresenta no instante exato do despertamento, gerando sábio oportunismo espiritual, colocando culpados e vítimas frente a frente na dimensão adequada ao perdão recíproco. Júris, olhos semicerrados em oração silenciosa, era a única testemunha daquele impressionante reencontro de espíritos enredados no passado longínquo e onde 2 milênios de separação física provavam que entre ambos jamais houvera separação espiritual. Naquele ambiente da subcrosta terrestre, de atmosfera sufocante e superaquecida, o clima espiritual era igualmente adverso. Da crosta até ali, concentrava-se grande quantidade de fluidos deletérios pelo sucessivo acúmulo de maus pensamentos, não só de Charil, mas de muitos outros malfeitores da espiritualidade, aos quais ela se associara por demorados tempos. Não obstante, os olhos de Evaldo foram inevitavelmente invadidos por uma torrente de lágrimas que, abundantes, rolavam-lhe face abaixo no mais absoluto silêncio. Logo, num gesto que a humildade comandou, ajoelhou-se diante da irmã e implorou. Charil, minha irmã, perdão, por Deus, suplico o seu perdão. Perdão? Você tem coragem de me pedir perdão? E o que eu passei? Você imagina o que aconteceu comigo? Quantas vezes morri na miséria, doente, desamparada? Como o irmão não retrucasse, prosseguiu, brutal. Você já sentiu a dor do seu corpo pegar fogo durante anos e você não ter a bênção da morte? Pois foi isso que sofri com a doença do fogo. Balbuciou Evaldo. Sim, também sofri o fogo. A culpa foi sua. Quem mandou se bandear para o lado daqueles fanáticos seguidores do Cordeiro Judeu? Eu e meus companheiros não tivemos mesmo escolha, a não ser encaminhá-los para aquela fogueira na igreja. Meu Deus! Frígia! Então você estava lá? Oh, Charil! Por que fez isso, matando tantos cristãos? Isso mesmo! Minha vingança esperou quase 4 séculos. Aproveitei que meus amigos reencontraram vários inimigos deles distantes de Roma, lá na Ásia Menor, e me chamaram. Com os inimigos nossos, vimos alguns traidores reunidos na igreja de Frígia. Você, inclusive.
Todos tinham se tornado nos fiéis infiéis, isto é, estavam convertidos à palavra do Messias. Meus companheiros se vingaram da infidelidade e da traição, mas eu, mais que eles, vinguei-me do seu desprezo real. Arderam todos, queimando seus pecados. Quantos tormentos no seu coração! Como você deve estar sofrendo! Por Deus, deixe-me ajudá-la, minha irmã. Quero fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Jesus há de me dar forças para eu consertar meu grande erro. Mas, ao menos uma vez, responda-me com a voz do coração. Você é feliz? O sofrido espírito, pela primeira vez, sentiu fraquejar sua disposição. A humildade de Evaldo conseguiu trincar aquele rochedo de desventuras. Num autoexame, deduziu mesmo que jamais fora feliz. Tal constatação reverberou-lhe célula a célula do corpo espiritual. É tarde, estou perdida para sempre. Olhe para mim, só perto do fogo é que me sinto segura. Vendo-o rastejar, estou vingada. Por várias outras vezes quis destruí-lo depois de Frígia, mas você ficou inatingível por mim e meus companheiros, sempre com pensamentos nisso que chama de evangelho. E ultimamente você voltou a prejudicar-me, livrando da minha ação também aquele pai e filho que lá atrás cumpriram suas ordens e me torturaram com o exílio. Jules, até então em preces mudas, ajoelhou-se também. Olhando para o fumegante teto da caverna, exorou. Jesus, mestre amado, aceite nossa gratidão por esse reencontro de almas envolvidas em desenganos que somos nós três. De todos, Jesus, sou o maior devedor, mas suplico sua misericórdia para amainar a tempestade no coração da minha filha, cuja alma traz o fogo da vingança que se alimenta de ódio. Que o seu amor nos redirecione para novos caminhos, num porvir de reconstrução e amor. Algo sublime aconteceu. Do teto chamuscado e superaquecido da gigantesca caverna, sobre aqueles três espíritos, começaram a cair gotículas, qual serena neve. Desconhecidos faróis acenderam-se e iluminaram aquele sítio subterrâneo, envolvido ora em labaredas, ora em brumas esfumaçadas de vapor tóxico, talvez por milhões de anos. Até pareceu que o sol rebrilhou ali. O ambiente material, o agressivo, deixou de sê-lo para eles. Charil e Chantezin, Pérsia e Evaldo, foram subitamente gratificados pela maior surpresa de toda a sua existência até então. Jules, odiado de intensa claridade, teve seu perispírito lentamente modificado até parecer outra pessoa. Érares o pai, o rei de então que, ao morrer, foi sucedido no trono pelo filho Chantezin, o agora Evaldo. Ambos exclamaram a uma só voz. Papai! Filhos queridos! Estupefata, diante da tremenda carga emotiva que aquilo despejava em sua mente, decorrente dos raríssimos e sublimes momentos nos quais 20 séculos evaporam-se numa fração de segundo, Charil ajoelhou-se diante do pai e beijou-lhe a fronte. Jules, graças à sua evolução espiritual,
utilizando a propriedade que tem o perispírito de plasmar a aparência que lhe convier, apresentava-se agora como velho rei ancião, pai de ambos nos esquecidos tempos. Para aquela abençoada missão junto aos filhos de tantos séculos atrás, com reflexos não apenas para eles, mas para muitos outros enredados naquela trama, Júris contava com sublime apoio do plano maior, dada a profundidade de sua tarefa ali. Nota do médium. Em O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, questão 95, temos: o perispírito tem a forma que o espírito queira. Fim da nota. O pai, diante dos filhos elevados, em lágrimas, não conseguia falar, pois a transcendental emoção roubara-lhe a voz. Mas seus olhos falavam e falavam alto a linguagem do amor. Envolveu aos dois num carinhoso abraço. Foi inevitável. Intermináveis lágrimas, represadas há séculos por Charil, viram-se de repente libertas das amarras do ódio e, saltitantes, felizes até, vinham à tona e em profusão escorriam pela face, proporcionando-lhe o frescor da paz. Esquecido frescor por quase toda a humanidade. Júlis olhava-os com ternura indescritível. Compreenderam o apelo, a reconciliação, e que fosse total. Os irmãos abraçaram-se com inaudita emoção, trocando fraternais carinhos, armazenados por séculos e séculos. Seus corpos se amalgamaram na forma do perdão, conferindo-lhes também a eles inconfundível luminosidade. Nesse preciso momento, ouviram um suave estribilho que um invisível coral entoava. 99 justos alegres com o Cristo esperam um arrependido que ao céu chega benquisto. Júris e Charil trocaram significativo olhar. Disse ela: antes, ao ouvir esse coral, sofri a dor da expulsão. Como é que agora sinto tanto bem-estar? É porque, filha do coração, naquela oportunidade, tudo que ouvia se contaminava de ódio, e agora você ouve a voz da consciência. Depois de demorado período, os três, abraçados e chorosos ainda, deixaram aquele sítio. Evaldo, em grande alegria, passava a mão afetuosamente na cabeça da irmã. À entrada da caverna, viu 2 enfermeiros espirituais, aguardando-os com uma maca. Júlis instruiu aos enfermeiros: vamos levar minha filha em nome de Deus. Assim dizendo, interpôs a mão suavemente na fronte de Charil, que em seguida adormeceu, sendo carinhosamente colocada na maca. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.